vídeo de hoje? Você sabe? Chega. Aborto. Na verdade, descriminalização do aborto. É um tema extremamente delicado. Vamos começar refletindo sobre a pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Geralmente a gente escuta, você é contra ou a favor? E essa pergunta é muito complicada, porque entre o sim e o não, existe uma série de coisas, de dores, de reflexões, de angústias. É muito simplista pensar dessa forma. Mas eu tenho uma pergunta. A pergunta é se você é a favor ou contra o aborto, ou se você é a favor ou contra a legalização do aborto. Por quê? Tem diferença, né? Exato. E o que a gente quer deixar claro nesse vídeo é que a gente não vai emitir a nossa opinião, mas a gente quer uma reflexão. Você ser a favor da legalização não quer dizer que você é a favor do aborto, que ninguém é a favor do aborto, nem quem aborta. Então, a gente tem que repensar os nossos valores quando a gente está falando de algo que remete a uma sociedade inteira. Não é porque o aborto pode ser legalizado que todo mundo vai fazer. Então a gente está querendo aqui uma reflexão para entender melhor esse lugar, nos colocar nesse lugar, sem pré-julgamento. Eu acho esse tema extremamente delicado, porque o que a gente vê hoje em dia na sociedade é que existe uma apropriação desse tema por partidos políticos que estão tendendo a rachar ainda mais o nosso país, polarizando a discussão, e aí as pessoas ficam se atacando na internet, as pessoas são juradas de morte. Tem a antropóloga que foi jurada de morte porque a Débora Diniz, porque emitiu a opinião dela. Só um adendo, a pessoa foi jurada de morte por alguém que é contra a morte. Se é contra o aborto, você ameaça outra pessoa de morte, meio que tá, né? As pessoas estão preocupadas com a vida ou elas estão preocupadas em continuar tendo um direito sobre o corpo da mulher? Quando eu escuto isso, quando é estupro, tudo bem, mas espera aí, é uma vida também. Então nesse caso, a pessoa que diz isso, talvez o pensamento dela seja, a mulher quis, ela teve uma relação, então ela que se vire com a gravidez. E aí eu entro numa pergunta aqui que tem a ver com isso. A maioria das pessoas que são contra a descriminalização do aborto são homens. A maioria que é contra, são homens. Já que a maioria que é contra o aborto, né, são os homens, e por que há tanta criança sem o nome do pai na certidão de nascimento? Porque o homem pode abortar, né? Não é tão simples assim. Vou fazer. Talvez essa mulher tenha sofrido muito. Talvez ela tenha contado com esse pai e esse pai abandonou. Talvez tenha sido uma gravidez planejada e de repente a pessoa pulou fora, porque a gente conhece casos assim. Vários. Tem uma série de coisas. Tem o desespero dessa mulher. A gente sabe como a mulher ela é subjugada, ela é preterida, ela é acusada. Como a mulher sofre na nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira ela é muito patriarcal ainda, muito machista, misógina, preconceituosa. E quando a gente está falando de pensar realmente, refletir realmente sobre as questões que dizem respeito a esse tema, a gente está falando também que mulheres de uma classe abastada, elas fazem o aborto, só que elas fazem o aborto numa clínica. Ok, onde ela é bem cuidada por um médico que vai lá e faz o procedimento. Muitas vezes ela está sendo apoiada pela família dela e ela não vai morrer, ela não vai presa, porque quem morre e quem vai presa é a mulher pobre. Gente, aproveitando que a Renata falou, eu pesquisei quem são essas mulheres que são presas por conta de praticar o aborto. São mulheres provedoras do lar, são mulheres sem antecedentes criminais e mulheres que têm renda entre 600 a 900 reais. Então a gente fica aqui a reflexão. O útero tá na mulher, não que o homem não tenha que participar disso, mas foi o que a Renata falou. Eu conheço vários casos de homens que programaram os filhos e que na hora H abandonaram. Então tá meio que faltando um elo aí, entende? A criança, beleza, é um bebê, mas ok, cresceu o problema da mãe que não criou, problema do Estado, eu não quero que isso me afete. Por que só a mulher pobre que não tem renda, uma renda digna de viver, que está nas estatísticas? E tentar entender a sociedade como um todo, e principalmente se é caso de saúde pública. Os países que adotaram a legalização do aborto, por exemplo, o Uruguai reduziu
a mortalidade materna e reduziu o aborto. E não é assim, tô a fim de abortar, vou lá. Não, você passa, tá aqui, ó, por ginecologista, assistente social, psicólogo. Mas aqui no Brasil não vai funcionar. Não, mas peraí, mas o aborto clandestino vai continuar então? E o mais legal é que a gente tá aqui na frente da câmera, nós duas mulheres e tal, mas assim, atrás das câmeras da nossa equipe tem 2 homens também que pensaram essa reflexão junto com a gente. Exato. E essa troca é bacana também, embora as mulheres precisam sim ocupar o protagonismo nessa discussão. O que a gente está se propondo aqui é uma reflexão que sim, que a gente seja a favor da vida, ok, a gente é a favor da vida, beleza, mas a gente também tem que ser a favor da vida dessas mulheres pobres, dessas mulheres que estão morrendo nos hospitais, dessas mulheres que são estupradas e aí o Estado e as elites não estão nem aí. Seria muito bom, Roberta, se todas as pessoas que estão aí criminalizando as mulheres, julgando as mulheres que estão emitindo as suas opiniões, julgando as mulheres que já precisaram fazer um aborto, que todas essas pessoas se comprometessem depois numa sociedade mais justa, mais igualitária, numa sociedade que tivesse um sistema de saúde adequado para todos e todas. A gente precisa parar de ser Maria vai com as outras, deixar de ser hipócrita e pensar, refletir realmente sobre os temas. Eu queria finalizar esse vídeo com uma frase da Ana Rita, que é defensora pública, e que ela fala o seguinte: o direito à vida não pode ser compreendido apenas na perspectiva de estar vivo, mas de viver com dignidade. Gente, quem gostou, quem não gostou também, curte o canal, curta o sininho lá para vocês receberem os vídeos. Segue a gente aí no Insta, aqui ao lado, manda opinião, sem ofensa, sabe? Se você tem uma opinião contrária, coloca ali, vamos conversar. Até porque a gente não tá, né? A gente não tá fechando questão nenhuma, Exatamente. A gente tá tentando pensar sem julgar, sem pré-julgar as pessoas. Vamos nos unir mais, escutar mais o outro, sair da nossa casinha e tentar pensar numa sociedade mais justa e igualitária. E a órfã sem pais hétero nem homem, e a morta num aborto clandestino.